do livro Pão Nosso, por Chico Xavier e Emmanuel. A lição de hoje, reflexão, é intercessão. Irmão, orai por nós. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. Não é justo acreditar que seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física, vê-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a de receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não esqueças os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Neste momento, com esse grupo de irmãos que aqui se encontram presentes, encarnados e desencarnados, que possamos unir mentes e corações para aprender em nossos corações o que for nos ensinado, Senhor, e que possamos aplicar em nossas vidas. Que nosso irmão possa, com toda a boa vontade e coração, colocar o seu coração para todos nós. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco, agora e sempre. Quem vai fazer a palestra é o nosso irmão Eduardo Henrique. Estou com o Eustáquio na cabeça, desculpe. Nenhum problema, pelo amor de Deus, estamos em casa. Né? Pode falar. Inclusive, quando a gente chegou aqui, né, agora há pouco, né, o pessoal está falando aí, né, eu estou assim me sentindo, né, você falou agora há pouco, né, nossa, ele está super à vontade. Né? Aqui, eu estou super à vontade mesmo, tá? Eu queria contar para vocês que a gente já está nesse trabalho aí de doutrina espírita já há algum tempinho, né? Não muito tempo, né? Mas já tem uns 40 anos, né? E não chega a ser muito tempo, né? Mas 40 anos já é alguma coisinha, né? E quando eu comecei a trabalhar nas reuniões mediúnicas, inclusive as coisas que eu vou contar aqui para vocês, né? Não, absolutamente não é nenhuma coisa de vaidade não, tá? Mas é só para vocês poderem ter ideia, né? Para poder entender por que eu estou me sentindo à vontade. Quando eu comecei a trabalhar lá na agremiação, na parte mediúnica, a agremiação espírita Francisco de Paula, na Rua dos Araújos, 28, na Tijuca. Começamos a trabalhar, né, nas tarefas mediúnicas e naquele tempo, lá da década de 80, a gente tinha dentro das reuniões mediúnicas a presença de franciscanos de Paula e também a presença de médicos e enfermeiros da falange do Dr. Bezerra de Menezes. Dentro dessas coisas que a gente não sabe exatamente como funcionam, né? Mas acaba que a gente não apenas passa a dirigir reunião, mas depois a gente acaba, muitas das vezes, sendo presidente de centro espírita. E aí eu acabei pegando essa responsabilidade durante cerca de 15 anos. E nessa época que a gente trabalhou como presidente do centro, houve, no decorrer do tempo, uma pequena modificação dentro dos trabalhos da parte mediúnica, que começaram a se agregar ao trabalho franciscano de Assis. Então, os trabalhos tinham a questão de franciscanos de Paula, tinha a questão, Francisco de Paula também foi seguidor de Francisco de Assis, tá? Só para a gente poder entender.
tinha a questão dos trabalhadores, médicos, enfermeiros de Bezerra de Menezes, e aí começaram a chegar franciscanos de Assis. Logicamente a gente pergunta, né, fala, por que está chegando franciscano de Assis? Né? E aí eles disseram para mim assim, porque você, né, até me chamavam de Eduardinho, né, apesar de ter quase 1,90 m, eles me chamavam de Eduardinho, né? E aí uma vez eu também perguntei, né, por que Eduardinho, né? Não, já me chamaram de Eduardão, né, mas Eduardinho, não, é porque a gente está falando do tamanho espiritual. Né? E aí eu até perguntei assim, nossa, mas eu fui franciscano, né? Aí eu não esquenta muito a cabeça com esse nome, tinha mais de 200 mil seguidores. Então aquela maneira carinhosa deles. E aí a partir desse momento, claro que quando a gente entra dentro de uma casa de Francisco de Assis, a gente se sente, né, totalmente à vontade, como efetivamente fazendo parte, né, desse banquete espiritual que a gente vai participar. Só uma pergunta. Por que de Paula e de Assis? Qual a diferença? Paula é uma cidade diferente, né? Assim como tem Santo Antônio de Pádua, assim como tem Frei Fabiano de Cristo, né? Ou seja, cada um desses espíritos, Clara de Assis, né? Então, é da localidade, da cidade, né? Ele é Francisco de Paula porque ele é da cidade de Paula, tá? Então, mas é um seguidor posterior, né? Posterior a Francisco de Assis. Tá? Da mesma maneira como Santo Antônio, né, de Pádua também foi posterior, e o Fabiano de Cristo foi aqui no Rio, né? Acho que é para quem conhece a história de Fabiano de Cristo, né, ele se ligou ao assunto quando ele ficou hospedado, né, entre aspas, hospedado, né, passou a morar, trabalhar e ficou o tempo todo ali no convento de Santo Antônio, no Nado da Carioca. Tá? Então essas ligações que tem entre os espíritos, né, eu não sei de cabeça, nunca me preocupei com isso, né? Mas Francisco de Assis, dentro desses 200 mil seguidores da época, depois ele continua, né, agregando um monte de seguidores. Se você pegar a quantidade de santos católicos ligados a Francisco de Assis, é uma coisa impressionante, né? Praticamente tem todas as letras do alfabeto, né? A gente não fica guardando de cabeça, porque isso não tem importância nenhuma para a gente, né? O nosso objetivo não é esse. Mas quando a gente vai falar a respeito de Francisco de Assis, é impressionante, né, como você tirou a página totalmente ao acaso, né? Eu vi que você tirou ao acaso, por exemplo, tá? Depois, se você puder me passar o número da mensagem, é muito legal, porque a mensagem tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui nessa manhã de hoje, né? Porque quando você ouve alguma coisa, é claro que a gente vai conversar sobre a história dele, né, a biografia de Francisco de Assis, claro que a gente vai falar, mas em determinado momento do nosso estudo, vai ser muito importante a gente movimentar o que a gente tem dentro de nós, né, para poder captar, como a gente diz assim normalmente, né, quando a gente fala assim, Livro dos Espíritos, lançado em 1857, 519 questões. Esse Livro dos Espíritos que a gente usa hoje, que a gente usou aqui para o estudo na parte da manhã, aqui agora há pouco, né, começa às 8h30 até às 9h30, é isso mesmo? Né? 8h30, 9h30, tem estudo do Livro dos Espíritos. Vem para o Livro dos Espíritos, vale a pena estudar. Esse Livro dos Espíritos que a gente usa hoje é o Livro dos Espíritos, segunda edição, 1860. Então normalmente a gente fala assim, você tem que pegar o Livro dos Espíritos, 1860, tem que pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, pegar aquela mensagem e trazer para 2022. Mas não é trazer para 2022 para trazer para 2022. Eu trouxe para 2022. Não, é trazer para 2022, jogar para dentro de você, sentir a mensagem, se transformar em cima daquela mensagem, para a gente poder, né, movimentar, né, os nossos espíritos, movimentar as nossas almas. É isso que a gente tem. A gente não está dentro da casa espírita. Muitas das vezes, quando a gente vai tratando de algumas questões, né, a gente chega na casa, aí a pessoa fala, nós estamos estudando aqui sobre considerações gerais da pluralidade das existências. A gente pega e fala, 222. Né? A gente fala isso porque a gente está o tempo todo estudando o assunto, e claro, a gente sabe de cabeça, entende? Sabe de cabeça a questão 21, a questão 1, a 23, a 27, 132, 860, a gente acaba, porque é tanto, né? 886, 625, é tanto que você usa a questão, que aí você, claro, você começa a saber de cabeça. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Tem que mexer com o espírito. Tem que mexer dentro da gente.
Essa mensagem foi muito significativa. Daqui a pouco a gente vai tocar a respeito disso. Mas Francisco de Assis, mesmo sendo Francisco de Assis, na hora que ele recebe as convocações, isso é muito difícil para a gente. Porque a gente recebe as convocações e a gente usa as convocações para questões materiais e não consegue entender que as convocações são para questões espirituais. Eu falo assim, em tom às vezes um pouco de brincadeira, para a gente poder entender como é que são as armadilhas da vida, né? Uma vez eu estava dirigindo com a calma que Deus me deu, tá? Estou lá no centro da cidade, na Rua da Assembleia, eu sei até os locais, né? Porque aquilo marcou a vida da gente, né? Eu dirigi acho que era Passat naquela época, placa do carro MU 2308. Aí estou eu dirigindo com a calma que Deus me deu, parei no sinal na Rua da Assembleia, aí quando eu olho para a esquerda está um sujeito cego. Loteria Federal, hoje vai correr não sei o que, placa, não é placa não, né? Número que estava lá, 02308. Aí eu olhei aquilo e falei assim, caramba, isso só pode ser um sinal de Deus. Aí abaixei o vidro, olha a matéria, olha o olho ficando grande, olha a cobiça, né? Abri o vidro, aqui tem que ter dinheiro de cobramento, arrumei dinheiro, paguei o cara, peguei o bilhete todo. Tá? Vou me dar bem pra caramba, né? Pergunta, ganhei? Não, claro que não. Né? O objetivo não era isso. Aquilo que estava ali assim era para ajudar o cara, não era ajudar a mim. Uma outra ocasião, estou andando lá meu escritório era no centro da cidade, estou andando na Gonçalves Dias, não sei se vocês conhecem a rua, né? Era de paralelepípedo. Né? Aí eu vou lá, me dou um tropeção, gente, uma brincadeira. Eu dei um tropeção daqueles que você vai catando cavaco, você faz dar de cara no chão. Aí quando eu olho para cima assim, loteria, boa sorte. Eu falei, isso é um sinal divino, cara. Eu vou entrar agora, eu não jogo na Mega Sena. Eu vou entrar agora e vou jogar na Mega Sena. Joguei na Mega Sena. O que aconteceu? Não, descansa. Tudo bem. Só clica no espaço aí, só para a gente poder. Na barra de espaço. A maior. É. Mas não é aí? Não é aí. Bom, gente, eu não entendo de computador, não. Nem eu. Alguém deu... Não. Continua. Continua. Tá desligado. Ganhou na loteria? Hã? Ganhou na loteria a segunda vez? Eu não jogo na Mega Sena. E aí eu não lembrei para dizer a verdade, eu nem sei onde foi parar o bilhetinho que eu joguei. Entendeu? Então eu joguei na Mega Sena e não vi nada. A sorte foi que não aconteceu nada com o tombo, né? Sim, não aconteceu nada, mas é só para a gente poder ver. Isso é dessa forma que acontece a vida desses nossos companheiros. É dessa forma. A pessoa recebe a convocação. E ao invés dela olhar a convocação de uns olhos espirituais, a pessoa olha a convocação com o olho material. Tá? Vou contar para vocês. Francisco de Assis, ele nasceu em 1181, tá? E ele morreu no dia 3 de outubro de 1226, tá? Então o que aconteceu? Vê se você consegue. Vocês querem? Deixa que eu toco nele. Isso, beleza. Você vai ligar já. Então, 3 de outubro, é porque está dando pico de luz, gente. A gente está com um problema na luz aqui do centro. Apagou de novo. Porque ela piscou. Ela estava com a semana com problemas. Está piscando de novo, tá? Vai dar assim, pode queimar. Isso. Tá vendo? A gente tem problemas no monitor aqui, só para a gente poder seguir. Não temos monitor. Não tem monitor, tá ótimo. Vai ser. Hã? É isso aí. Não tem problema nenhum, vai estar tranquilo. É uma pena, eu vou ficar devendo para vocês que as imagens. Não, mas eles estão exigindo mais de você. Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Então, sabe? Eu estava lá, tá tranquilo. Então deixa eu contar para vocês, né, qual é a situação. Ele, Francisco de Assis, morre em tarde e noite, né? A gente tem que lembrar assim, né? Itália e hemisfério norte, tá? Então ele morreu em 3 de outubro. Se vocês perceberem, tá? Nós estamos no hemisfério sul, então nós estamos, né, no outono, vamos entrar no verão, e lá é primavera entrando no inverno. Então o que acontece?
Para quem conhece ali a região da Itália, né? A região da Itália lá é escarpas, montanha pra caramba, tá? Então, se vocês olharem o que está acontecendo aqui conosco, que hora, alguém aqui acorda às 5h30 da manhã? Eu. Acorda, né? Vocês estão percebendo que tá clarinho já? Tá? Então o que acontece? Lá para eles, quando chegava 5 horas, 5h30 da tarde, tá? Já tá escuro. Então ele morre tarde e noite, do dia 3, só que ele morre e levaram o corpo dele na presença de Clara de Assis. Só que não tinha Uber, não tinha rabecão, não tinha táxi, não tinha carroça, não tinha nada que consiga vencer escarpa, que um monte de montanha sobe e desce, em 1226. Então a maneira que tinha de carregar as pessoas era na mão. Então, lógico que quando ele morre na véspera, ele demora a ser apresentado a Clara de Assis e é enterrado no dia 4 de outubro. Para a igreja, a data que é considerada é 4 de outubro. Tá? Então, por isso, se você pega livro de Joana de Anjos a respeito do assunto, ela coloca assim, no dia 4 de outubro, mas ela pega e fala assim, alguns autores defendem que foi no dia 3. Os historiadores já têm essa informação, entende? Não uma informação solta no espaço, mas uma informação racional. Entende? É tudo explicado racionalmente. Por que aconteceu? Porque foi tarde à noite, ficou tudo escuro, era difícil de levar, já estava frio, e a pessoa vai levar, andar no escuro, não tem condição. E aí leva até a presença de Clara de Assis, Clara de Assis, né, dá aquele, né, que Deus te acompanhe. É a única coisa que pode falar um negócio num momento como esse. Quem era Clara? Clara de Assis era... Assis e a cidade. Assis e a cidade. Deixa eu falar a respeito da cidade, tá? Eu conheci. Conheceu? Nossa, é muito lindo, muito lindo. Visitei. Né? Muito lindo. Aqui, ó, imagina que vocês estejam, né? Tem bastante mulher aqui, é bom isso, tá? Imagina que vocês estejam vendo uma bota, né? Aqui tem quadro? Tem. E tem caneta? Tem. Oxe, meu Deus do céu, é hoje. Na falta da gente poder fazer um negócio, a gente pega e bota a Itália aqui, ó. Vou botar a Itália para vocês. Olha, eu sou bom de desenho toda vida, hein, tá? Ó. Isso aqui é Itália. Tá? Parece uma bota, né? Sicília aqui embaixo. Tá? O que é importante a gente saber? É importante saber que aqui assim tem Roma. É importante saber que aqui assim tem Milão. São cidades hiper grandes, aeroportos enormes. É importante saber que aqui assim fica Assis. Tá? Aqui, a leste de Assis, tem uma localidade, que eu botei aqui PT, mas não é para pensar que eu estou falando de política não. Tá? A localidade chama-se Pieve Torina. Tá? E essa localidade teve 2 terremotos nos últimos anos. Um em 2018, devastador. Tá? E o outro, segunda-feira da semana passada, tá? Foi do dia 2 para o dia 3 da semana passada, porque hoje é domingo, já é considerado a semana seguinte, né? Mas só para a gente poder perceber, agora 6 dias, teve outro terremoto lá. Assis fica aqui. Aqui, nessa região aqui assim, mais ou menos para cá, fica uma outra região chamada Perúgia. E aqui, mais ou menos ao norte, fica uma outra região chamada Búlgaro. Tá? Como funcionavam as cidades naquela época. Da mesma maneira, por exemplo, se você pensar em Estados Unidos, quem conhece a administração dos Estados Unidos, os Estados Unidos, a administração lá é assim, existe o governo central, mas os estados, cada estado tem a sua regra, cada estado tem a sua lei. Tá? Quando você chega em algumas cidades lá da Grécia Antiga, todo mundo vai lembrar disso. Esparta, Atenas, Tebas, Troia, entendeu? Aí você vai olhando. O que acontecia? Cada cidade daquela era chamada de cidade-estado. Cada cidade tinha o seu rei, tinha a sua legislação, tinha o seu exército, tinha tudo. A Itália, antigamente, ela era dessa forma. Cidades-estado. Então, quando começa a passar o tempo está passando, né?
Vamos lembrar do tempo de Jesus, né? O tempo vai passando, começam as cruzadas, a gente entra no milênio novo, né? No segundo milênio, aí você começa, né? Continua cruzada comendo solta, cruzada uma atrás da outra. São 10, 12, 13, 14 cruzadas, né? Algumas maiores, outras menores. Importante perceber que neste período, né? A gente vai tendo pouco a pouco, né? O estabelecimento de um mundo em que a população vai crescendo, que o dinheiro vai crescendo, que as moedas circulantes aumentam, mas ao mesmo tempo que aumenta a moeda circulante, quando você olha assim, por que Rio de Janeiro tem problema com paulista? Por que Carioca tem problema com paulista? Alguém já parou para pensar? Por quê? É por causa que um tem praia e o outro não tem praia? Não é nada disso não. É porque um é o primeiro PIB do país e o outro é o segundo. Entende? O problema é econômico, é dinheiro. Então, naquela época, aconteciam guerras entre Assis e Perugem. E aí, com Francisco de Assis, aconteceu a mesmíssima coisa que aconteceu com um monte de outras pessoas, além de nós. Se você pega a história de Paulo de Tarso, o que aconteceu com Paulo de Tarso? Para quem já leu o livro Paulo e Estevão, vai ficar mais fácil o que eu estou falando, tá? Quem não leu, depois tem que marcar uma palestra sobre Paulo de Tarso, mas isso é uma outra história, tá? Então, olha só, Paulo de Tarso. Gamaliel aproxima-se dele e fala de Jesus. A futura esposa, a noiva, Abigail, fala a respeito de Jesus. O irmão de Abigail, né? O Estevão, fala a respeito de Jesus. Então as pessoas vão falando. Pedro falou a respeito de Jesus com ele. Está todo mundo falando de Jesus e ele está lá. Pé firme. Pé firme. Tem que Jesus aparecer na frente dele na estrada de Damasco para ele poder cair do cavalo, né? Ele não estava nem a cavalo, estava andando. Mas não importa, ele caiu do cavalo moralmente para poder cair a ficha. Você pega a história de Pedro. Pedro passou lá 3 negações e depois 3 vezes foi perguntado para ele: Pedro, tu me amas? Vocês imaginam, gente, fala sério, você imagina Jesus chegando para você, né, com a calma que Deus lhe deu, aí olha, né, olha no teu olhinho, né, oi, tudo bem? Tudo bem? Tu me amas? Entendeu? A pessoa, né? Eu imagino que a pessoa fica assim, ó. A pessoa não tem como ficar bem, gente. Não tem como ficar bem. Dizem as boas línguas que Pedro desabou de chorar. Claro que eu te amo, meu Deus, é claro. Por quê? Por que desabou de chorar? Porque veio a culpabilidade das 3 negações que ele teve com relação a Jesus. E aí Jesus fala para ele assim: então, Pedro, já que você me ama, vai e apacenta minhas ovelhas. Vocês acham que Pedro entendeu o que Jesus falou? Pedro só foi entender isso 30, 40 anos depois. Só foi entender o que era apacentar as ovelhas no momento, o livro Paulo e Estevão explica isso de maneira decisiva, no momento em que Paulo de Tarso discute com Tiago, e os dois estão batendo cabeça, e Pedro vira para eles e fala assim: ó, presta atenção, não vou dar atenção nem a um. Vocês sabem que Pedro era meio carioca, né? Então ele falava dessa forma mesmo, né? Ele fala: ó, presta atenção, eu não vou dar atenção nem a um, nem a outro. Jesus ensinou para mim que eu tenho que fazer é plantar evangelho no coração das pessoas. E é isso que eu quero fazer. Estou fora de ficar entrando nessa de ficar em discussãozinha. Se vocês pegam dentro da história Judas Iscariote, é a mesma coisa. A mensagem de Jesus foi dada, e ele pensou assim: ó, olha que ideia monumental. Vou pegar o dinheiro dos fariseus, entrego Jesus. Depois que eu entregar Jesus pode tudo, né? Jesus vai estar lá em qualquer situação, vai falar: gente, olha para a mão, não quero mais brincar não, tá? Estou fora, tá? E Jesus vai se livrar do problema. Jesus ressuscita, Jesus cura, Jesus faz tudo com as pessoas. Na hora de fazer para ele, ele não vai fazer? Esse foi o pensamento do Judas.
Aí quando chega na hora do vamos ver, ele é crucificado e Judas não aguenta aquele tipo de responsabilidade. A mesma coisa acontece com Maria de Magdala, a mesma coisa acontece com todo mundo. Entende? Conosco acontece. E aí quando chega na situação de Francisco de Assis, o primeiro convite que foi dado para ele foi através de um sonho. Ai, que pena a gente não ter as imagens. Ai, ia ficar lindo. Né? Foi através de um sonho que o Espírito chega para ele e começa a trazer para ele, influenciar a cabeça dele, no sentido que ele olha um castelo. Vocês imaginem, vocês sonharem com um castelo maravilhoso. Você na juventude sonha com uma noiva linda. Aí você sonha com um monte de armas. Aí ele pegou, acordou, aí falou assim, captei. Claro que eu captei, né? Ó, para pensar. Castelo, precisa de muito dinheiro. Noiva linda. Ups, muito dinheiro vai ajudar. Seu pensamento dele, tá? Aí ele chega e fala assim, muitas armas. Ah, agora que eu estou entendendo. Está tendo possibilidade de guerra entre Assis e a Peruja. Vou entrar no exército. Ele entrou no exército e participou da guerra na Peruja. Só que quando ele foi participar da guerra, o que aconteceu? Ele foi preso. Aí acabou a guerra, passou um tempinho, foi solto, foi para Assis. Chegou em Assis, com a calma que Deus lhe deu, está dormindo, e é feito outro convite para ele. Chegaram para ele e perguntaram para ele, o Espírito, né? Perguntou para ele assim, Francisco, você não está conseguindo entender o que está acontecendo com você não, filhinho? Tá? Presta atenção, meu filho. O que é melhor? Servir ao Senhor ou servir ao servo? Qualquer um de nós, com a cabeça um pouquinho mais orientada para as questões da matéria e do espírito, vão compreender que o servo é o corpo e o que o Senhor é o espírito. Então o espírito está falando para ele assim, presta atenção, Francisco, você tem que trabalhar e entender as coisas segundo as coisas da matéria, ou você tem que seguir e entender as coisas segundo as coisas do espírito? Adivinhe como que ele entendeu? Segundo a matéria. Entenderam? Aí o tempo vai passando, aí ele chega numa outra oportunidade. Tinha uma capela que estava totalmente destruída. A capela, vocês imaginem a imagem, né? Eu tinha a imagem que assim, ó, meu Deus, a capela destruída, a capela, mas o altar preservado. Aí ele pega, tá andando com a calma que Deus lhe deu, ele era muito calminho, né? Aí tá ele andando assim, no meio daquele mato todo, lá andando, no meio daquelas pedras, sobe morro, desce morro. Aí ele olha assim e fala assim, ai, uma capela, que lindo. E aí vai para a capela. Aí na hora que ele chega dentro da capela, ele pega e fala assim, ai, eu vou levar meus pensamentos a Deus e vou fazer uma oração nesse momento. Aí pensou em Jesus, tinha imagem de Jesus na frente dele, aí ele pega e faz uma oração, ai Senhor, o que o Senhor está querendo de mim, Senhor? O que o Senhor está querendo de mim, Senhor? E aí Jesus, dizem, né, que Jesus vira para ele e fala para ele assim, você não está vendo o que está acontecendo, Francisco? A minha igreja está em ruínas. Ó o Francisco. E é mesmo, a igreja está em ruína. Aí a mensagem do Espírito, então vai, reconstrói a igreja. Aí, claro, tem que reconstruir a igreja. Bota pedra em cima de pedra para reconstruir a igreja. Não era nada disso que ele estava falando. Mas num determinado momento da vida dele, ele começa cada vez mais, o tempo está passando, um convite, 2 convites, 3 convites, uma hora a pessoa começa a ficar, né? E aí ele chegou num determinado momento que ele entrou em crise interior, e aí quando ele ficou em crise interior, ele começou a falar assim, não, eu tenho que servir a Jesus, mas para servir a Jesus eu não posso ficar ligado à matéria. Ele chutou o balde, aí jogou fora a coisa do pai dele, tirou roupa, foi para a praça pública, ficou pelado. Eu vou servir a Jesus, não quero mais dinheiro nenhum, não quero mais nada de matéria, não quero mais nada de nada. Aí continuou construindo materialmente a igreja.
não entendeu o que ele tinha que fazer ainda. Mas, naquele momento, o magnetismo dele já estava começando a ser um magnetismo impressionante. Eu não sei se vocês conseguem perceber nesse momento. Sintam o magnetismo dos franciscanos aqui dentro do nosso ambiente. Sintam, parem nesse momento um pouquinho só. Sintam o magnetismo dos franciscanos dentro do nosso ambiente. Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, nosso querido Francisco Cândido Xavier, dizem as boas línguas que onde ele ficava parado, 10 metros à distância, as pessoas sentiam a presença dele. Não precisa gravar não, porque, né? Só para a gente poder entender, tá? Ó, 10 metros de distância. Ó o Chico Xavier, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Francisco Cândido Xavier está em cima do tablado e você está sentindo a energia dele. Estão percebendo o que isso significa? No caso de Francisco de Assis, as pessoas iam falar com ele para dizer para ele assim: larga esse negócio de construir igreja para lá, larga esse negócio de igreja para lá, de pobreza para lá, larga tudo isso para lá. Só que na hora que a pessoa ia falar com ele, a pessoa ia dessa forma: porque eu vou lá falar com o Chico Xavier a respeito disso. Porque a pessoa chega com o Francisco de Assis a respeito disso. Na hora que ele chegava diante do Francisco, como o magnetismo dele já era um magnetismo arrasador, já era um magnetismo que botava a pessoa chegava: porque eu vou lá transformar Francisco, porque eu vou... A pessoa ficava nocauteada. Aí falava assim: eu quero trabalhar também, eu quero fazer parte desse trem aí também. Entendeu? Fala. A igreja, isso é muito perceptível na igreja lá em Assis. Sim. É completamente, você sente. É diferente, você sente a energia. Claro. Tanto na igreja quanto na igrejinha que ele construiu. Você me perguntou a respeito de Clara de Assis, lembra? Tá? Diferença de Francisco de Assis para Clara de Assis. Idade. Ele, Francisco, era um pouquinho mais velho do que ela, tinha mais idade do que ela. Mas uma coisa espetacular que a gente tem que perceber dentro da história é que quando Francisco de Assis estava lutando com a sua transformação, Clara já praticava caridade. Compreende? Mas a maneira como as mulheres faziam a caridade naquela época não era uma maneira de liberdade. As mulheres não tinham liberdade. Vamos trazer para 2022? Nós temos responsabilidade com os nossos filhos e com os nossos netos. Nós temos responsabilidade. A gente precisa repetir para as pessoas: ei, vocês, parem de aceitar as músicas que estão sendo trazidas para a juventude. Tem que parar. As mulheres estão lutando há milênio, um milênio atrás do outro, há séculos, um século atrás do outro, pela sua própria liberdade, pelas suas condições. Aí vai deixar ser chamada de cachorra? Para! Ela, Clara de Assis, não podia fazer a caridade nas ruas. Sabe como é que ela fez? Ela participa da segunda ordem franciscana, ordem de Clara de Assis, e passa a viver em clausura. Ela, que já fazia a caridade antes dele, teve que viver em clausura. Por isso que quando as pessoas na história tratam os dois, colocam irmão Sol e irmão Lua. Mas não acreditem nisso não, tá? É irmão Sol e irmã Sol também. É estrela e estrela. É uma turma, tá? É uma turma que a gente geralmente fala assim, que nós somos todos farinha do mesmo saco, tá? Mas esse pessoal é farinha do outro, é farinha especial, né? É outra farinha de boa qualidade, é uma farinha que é outra qualidade, não é a nossa farinha não. A grandeza de Francisco de Assis era uma coisa tão chocante, mas era uma coisa assim impressionante,
que chega no momento que ele cria, né, que deu aquela ideia de, junto com 12 discípulos, criar a ordem dos frades menores, tá? Na hora que ele cria a ordem dos frades menores, sabe o que ele vai fazer? Ele fala assim, tenho que pedir permissão para o Papa para poder ter essa ordem. Por quê? Porque a ordem era diametralmente oposta do que tudo que a igreja praticava naquele momento. A igreja que foi se deslocando na direção do poder temporal, na direção das roupas, né? Roupas, cada roupa mais não sei o que do que a outra. Aí Francisco de Assis fala, vou a Roma, vou lá na Basílica de São Pedro. Na hora que Francisco de Assis entra na Basílica de São Pedro, vamos entender, algumas pessoas já foram, você já foi, né? Alguém já foi na Basílica de São Pedro? Já foram, né? Para a pessoa ter noção, é o seguinte, imagina um cara que joga futebol na várzea, e aí ele chega no Maracanã. Entendeu? É mais ou menos assim. Ele está lá na igreja de São Damião, de 1200 e alguma coisinha, 1210, 1209, 1208, 1205, ele está vivendo aquela realidade. Quando ele vai lá no Vaticano, quando ele vai lá na Basílica de São Pedro, não tinha Vaticano naquela época, mas na hora que ele olha, ele fala, nossa, caramba, a imagem de Jesus lá em cima, no altar do Papa, o Papa com 200 metros de distância dele. Ele olha aquilo e fala assim, caramba, que coisa mais impressionante. Aí nesse caso ele já era um pouco mineiro, né? Nossa, cara, uai, sou. Nossa, complicado esse negócio. Como é que eu faço para falar com aquele cara? Um monte de cara cardeal, um monte de gente, tudo paramentado, olhando para ele. Vocês imaginem agora se Francisco de Assis entra aqui por essa porta, vestido de trapos, com os pés sujos. Vou ser sincero com vocês. Por mais que ele tenha um magnetismo, dentro de nós, a gente vai olhar para ele e vai olhar. Entendeu? Essa é a nossa reação. E essa foi a reação dos companheiros. Papa Inocêncio III é considerado pelos historiadores o Papa mais poderoso da história. Pois ele chega diante do Papa mais poderoso da história, joga o magnetismo dele de uma maneira arrasadora, lembrando os conceitos do Evangelho. E na hora que ele lembra os conceitos do Evangelho, o Papa desmorona emocionalmente. Porque naquele momento o Papa pensa assim, caramba, era isso que eu devia ser. Eu sou o Papa e eu já devia estar fazendo isso que ele está fazendo. Aquilo bateu de tal forma no Papa mais poderoso da história, segundo alguns historiadores, que o Papa chega diante dele, se abaixa e beija os pés dele. Eu não estou falando beijar o pé de alguém que tomou banho, que está todo limpinho. Não é beijar, né? Com todo carinho e respeito, né? Aproveitar que está gravando, né? Esse aqui é o meu primeiro neto. Deixa eu ver se consegue aparecer aqui. Oh, God Jesus, ele é muito lindinho, gente. Olha aqui. Meu primeiro neto, está aqui, 1 ano, tá? 1 aninho. Não é beijar o pezinho dele, pezinho dele a gente beija na ótima, beija, abraça, aperta, tá nem aí. Ah, mas tá cheirando a leitinho, não tô nem aí, caramba. Né, queijinho, que nome que você quiser dar, né? Não tá nem aí. Não, é um pé todo sujo de uma pessoa que saiu de um lugar e foi para outro. Eu mostrei aqui para vocês, isso foi na direção de perto ali de Roma. Estão entendendo qual é a situação? Aí ele pega, vai lá, faz aquilo, o Papa fica mexido, mas o poder temporal, aquela coletividade vai lá e isola o Papa novamente. Não, vai ficar aqui perto desse cara não, deixa eu separar esse cara. Ele vai continuando. Tem passagens de Francisco de Assis que são de arrepiar. Ele sai em determinado momento, né? Ele está aqui na região de Assis, aí ele sai e vai visitar a região de Gubbio. No que ele vai visitar a região de Gubbio, está um monte de gente morrendo de medo. Ah, porque tem um lobo que está comendo as galinhas, que está não sei o quê, que está aterrorizando todo mundo, não sei o que. Era lobo? Não sei. Não sei se era lobo. Alguém que já teve pastor alemão? Pastor alemão, alguém já viu? Já viram pastor alemão? Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Um amigo meu, eu sou padrinho de casamento dele, Cláudio Rosso, lá em Uberlândia. Eles tinham na época vários pastores alemães.
né? Um deles era uma cadela shade, enorme, negra. Eu saí de noite assim para ir beber água na cozinha. Aí a porta da cozinha tá fechada. Eu falei assim, coisa esquisita, né? Estão mantendo a casa. Só os dois dentro de casa, mas eu visitando. Falei assim, eles estão mantendo a porta fechada, deve ter algum motivo, né? Mas deixa pra lá. Aí entrei na cozinha, de madrugada. Fechei a porta da cozinha, porque eu acendi a luz. Vem correndo a shade pra cima de mim. Gente, aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você imagina uma pessoa arrepiada da cabeça aos pés. Foi eu naquele momento. Tá? Então, um pastor alemão grande, que fica com vida selvagem, é muitas das vezes confundido com um lobo. Então, se era um lobo ou se era um pastor alemão grande, estou nem um pouco preocupado com isso. O que importa é que dentro do coração de Francisco de Assis, naquela época, já havia um entendimento que através na liberação das energias do amor, ele conseguia, de maneira indefensável, de maneira irresistível, ele conseguia dobrar qualquer tipo de elemento que viesse na direção dele. E aí ele vai na direção do lobo, de Rubio, né? E aí fala com o lobo, irmão lobo, oi irmão lobo, pessoas estão ficando assustadas com você, amigo. Para com isso, tá? Eu vou fazer o seguinte contigo, eu vou fazer as pazes entre você e eles lá na cidade. Fica tranquilo. Dizem, a língua que ele disse, chegou pro lobo, chegou ao extremo de falar pro lobo assim, você não precisa se preocupar com comida, eu vou conversar com eles para fornecerem comida para você. E você não precisa mais ficar assustando o pessoal. E diz a quantidade de imagens, a quantidade de estátuas, a quantidade de figuras, é uma coisa assombrosa sobre esse evento. Tá? Se fosse uma invenção, de repente podia ter uma, podia ter duas, mas um monte de imagens, a gente começa a falar, não pode ter sido invenção. Uma outra passagem muito legal da vida dele, que ele chega, estamos falando de época que ainda tinha cruzada ainda, né? Ele estava correndo uma cruzada em direção a Jerusalém, e ele pede permissão ao Papa para ir a Jerusalém. E aí ele pega, vou lá, né? Diz que ele pega um barco, mas pega um barco para poder chegar mais próximo de Jerusalém, mas depois tem que ir andando. Para pensar, tá? Para pensar. O sultão Al-Malik, tá? Depois vocês olham lá o nome dele, tá? O sultão, ele era parente do Saladino. Quem já ouviu falar de Saladino? Saladino foi um companheiro que tomou Jerusalém em 1187. Ele tinha um exército 50 vezes maior do que o exército que estava dentro de Jerusalém. Ele podia tranquilamente sitiar Jerusalém e detonar Jerusalém. Sabe o que Saladino fez? Ele chegou e falou assim, manda uma mensagem para o pessoal lá de Jerusalém, abre uma rota de fuga e quem quiser sair de Jerusalém pode sair de Jerusalém. Barata voa, tá? Todo mundo sai de Jerusalém. E aí ele entra em Jerusalém. Eu queria contar para vocês que Saladino, e isso é uma coisa importante, porque todas as pessoas que se aproximam, não estou fazendo propaganda não, tá? Mas é que quando as pessoas leem os textos, elas não entendem os textos. Os companheiros faziam as cruzadas porque pensavam que deveria tomar as pessoas e converter as pessoas, né? Ir de pregai. Aí o cara, ir de pregai, já sei, pregai a pessoa na cruz. Entendeu? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Captei a sua mensagem, tem que pegar a espada e ir lá, lutar com a espada. Não é nada disso. Não era nada disso. Se você pegar o Alcorão, alguém já leu o Alcorão? Não? Se vocês pegarem o Alcorão fala mais de Maria do que o Evangelho. É de deixar a gente fica assustado com o que a gente vê. Se vocês pegarem o Alcorão e começar a ler, vocês vão olhar e vão falar assim, eu tive essa impressão, tá? Eu olhei e falei assim, esse cara é espírita. Entendeu? Fala de vida espiritual, fala de fazer o bem. O islamismo
Não é esse islamismo que as pessoas interpretam de jogar bomba na cabeça de uma pessoa, na outra. Não é esse islamismo, não. Esse companheiro sultão está em plena guerra, tá? Porque as cruzadas eram guerra. Só que Francisco de Assis vai junto com 2 ou 3 discípulos e vai adentrando as linhas muçulmanas, as linhas islâmicas, vai adentrando as linhas, entenderam? Vai adentrando e vai até a cabana do sultão. Pergunta, tem a ver? Pergunta, vocês acham que o Al-Malik, ele falava italiano? Vocês acham que o Al-Malik falava latim? Vocês acham que Francisco de Assis fez um curso à distância e falava árabe? Pergunta que não quer calar. O que será que fez com que ele conseguisse vencer todas as barreiras de soldados e seguranças e soldados e segurança e conseguir adentrar na cabana do sultão? Qual a linguagem que Francisco de Assis usou? Amor. Minha avó, parte de pai, em 1969, eu morava nos Estados Unidos, eu era garoto, né? Morava nos Estados Unidos, e ela foi para os Estados Unidos. Aconteceu uma coisa muito interessante, que a minha avó já foi embora em vários anos, em 2008. E aí ela, quando chegou nos Estados Unidos, ela desceu em Nova York e estava indo para Washington, onde a gente morava. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa curiosa, porque perdeu a bagagem dela. E ela não sabia falar nenhuma palavra em inglês. Nenhuma. Nem yes, nem no. Nada. Ela não sabia nada de inglês. Ela pegou a bolsa dela, pequenininha, aquela bolsa que, né, a mulher usa, né, bolsa de mão. Pegou a bolsa, virou para segurança. Assim, ó minha avó, hein? Tá gravando? Pode gravar. Né? Ó minha avó. Entendeu? Aí o segurança perdeu a bolsa, entendeu? Mostrou a passada. Gente, é a coisa mais tranquila do mundo. Francisco de Assis não sabia árabe, o cara não sabia italiano, o cara não sabia latim. A única linguagem que é permitida para falar entre as pessoas é a paz dentro do coração. O cara vai com uma arma, te ameaça com uma arma, o cara está tão em paz, mas tão em paz, que o cara abaixa a arma. Aí o cara e vai andando. E esse era Francisco de Assis. Francisco de Assis passa uma coisa para nós, porque para Francisco de Assis, o amor era uma coisa que não tem, assim, era uma coisa que já está, entende? Se vem um passarinho, alguém já foi no campo, algum sítio, alguma coisa assim, já viram passarinhos? Já? Você imagina, né? Quando você vai chegando perto do passarinho, o passarinho voa. Quando o cara já está, às vezes a gente vê imagem disso na internet, quando o cara já está totalmente integrado com a natureza, ele pega, bota o dedo assim, o passarinho pousa do dedo dele. Francisco de Assis era assim. Francisco de Assis, quando ele termina praticamente aquele trabalho todo que ele está fazendo, ele está voltando da visita que ele estava fazendo ao sultão, e ele pegou uma conjuntivite violentíssima, chamada conjuntivite, acho que se não me engano é tracomatosa, tá? E eu queria lembrar para vocês que antibiótico só passou a fazer parte da nossa história na época da Segunda Guerra, de 1943, através de Alexander Fleming, né, com a penicilina, tá? Antes disso, se você tinha uma espinha que passasse do corpo, tá? Qualquer tipo de inflamação que passasse no corpo, as feridas de guerra, né,
Vou contar aqui para vocês, só para contar, tá? Mas as feridas de guerra matavam mais do que as coisas que aconteciam na guerra. Que tinha um problema, inflamavam, infeccionavam, mas estava à vista. Ele teve a conjuntivite e o médico foi cuidar dele. O médico, a maneira que tinha de cuidar das pessoas naquela época era pegar uma faca, botar no fogo, esterilizar a faca e queimar. Ele chega para o fogo e fala assim: irmão fogo, tende pena de mim, seja bondoso comigo, pega leve. Só que a gente sabe, né? Hoje em dia a gente sabe que tem ligação do olho com o nariz, com o ouvido. E a inflamação passou para uma das ouvidos. E teve que queimar também os ouvidos. Uma outra coisa legal da gente falar, que dentro da história do cristianismo, pouquíssimos são os espíritos que tiveram um evento marcante na vida deles, que são os estigmas. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? São espíritos, né? Rita de Cássia ficou com uma ferida aqui na testa, em virtude dela ter parado, fazendo uma prece do fundo do coração: ó Senhor, que esses espinhos que estão na sua testa, que possam vir para mim. Jesus, na sua enorme bondade, ao invés de passar todos os espinhos, passou só um, que acompanhou aquela ferida até o final da vida dela. E Frei Fabiano de Cristo e outros espíritos tiveram a oportunidade de experienciar uma ligação fluídica tão grande com Jesus que conseguiram ter nos seus corpos algumas das marcas do Cristo. E Francisco de Assis tinha as marcas da crucificação nas mãos. Francisco de Assis chega no final da vida dele, morre, mas deixa para a gente um legado espetacular de amor em relação aos nossos semelhantes. Eu trabalhava na agremiação espírita Francisco de Paula, contei para vocês, mas tive um pequeno acidente aqui no ombro, né? Estou com 10 parafusos aqui no meu ombro, 3 ligamentos, 3 tendões, esse músculo aqui soltou, enrolou, caiu aqui para baixo, o músculo aqui atrás soltou, foi uma coisa assim espetacular, né? Não sei quantas intervenções que o camarada fez comigo e botou 10 parafusinhos com fio de aço, está tudo indo mais ou menos bem, eu já estou quase levantando o braço já está quase indo, né? Eu vou chegar lá, tá? Pode ter certeza que eu vou chegar lá. E aí, o nosso companheiro Francisco de Assis, ele ensina a gente que a gente deve fazer o bem ao nosso semelhante. E aí eu, por conta desse acidente, eu tenho dificuldade de deslocamento, né? Por conta era pandemia, então eu não queria pegar ônibus, e aí dirigir, não consigo dirigir para muito longe. E aí eu saí da agremiação, que ficava a 10 quilômetros lá de casa, e fui para uma outra instituição, o Centro Espírita Jorge Niemeyer, que fica na metade da distância. E no Jorge Niemeyer a gente implantou no ano passado, em agosto do ano passado, a gente implantou uma tarefa muito legal, que é de distribuição de alimentos para os nossos irmãos que estão em situação de rua. E eu queria falar para vocês que a experiência que a gente vive é uma experiência maravilhosa, porque a gente, na prática, consegue vivenciar talvez um pouquinho, uma parcela do que aqueles companheiros, esses companheiros franciscanos vivem no seu dia a dia. Na hora que você vai ajudar uma pessoa, a ciência diz pra gente que a gente recebe uma descarga dentro de nós de ocitocina, e aí na hora que a gente recebe essa descarga, a gente fica assim, uau! Entendeu? Uau, que legal! Né? Dá uma coisa assim dentro de nós. Eu adoro quando a gente está assim, o trabalho presencial, ele não tem preço, sabe? Eu queria que vocês nesse momento parassem para ouvir o som que nós temos aqui dentro do nosso ambiente nesse momento.
Vocês estão vendo? Agora eu queria que vocês fizessem o seguinte, ao invés de olhar para mim, faz o seguinte, olhem para as pessoas que estão ao lado de vocês. Vocês conseguem perceber que só o fato de você olhar para a pessoa do lado você começa a sorrir? Perceberam isso? Tá? Eu vou querer convidar vocês a fazerem o seguinte. Eu queria convidar vocês a abraçarem as pessoas que estão do seu lado. Olhem o som que está no nosso ambiente nesse momento. Vocês estão vendo o som? O som de sorriso. Vocês estão vendo? Olha só. Eu falei assim, abraça a pessoa que está no seu lado. As pessoas não resistem e levantam para abraçar umas às outras. Era só para abraçar quem está do lado. A gente não resiste, gente. Francisco de Assis está convidando que nós façamos isso com os nossos irmãos em humanidade. Que a gente possa usar a internet não para ficar vendo a vida do fulano, para ficar olhando se Lula ou Bolsonaro. Larga esse povo todo para lá. Entendeu? Vamos começar a lidar e ligar para os nossos irmãos da casa espírita, ligar para os nossos parentes, ligar para os nossos amigos. Oi, fulano, como é que você tá, cara? Tudo bem? Porque é isso que a gente tem que vivenciar. Nós não estamos mais em 1226, nós estamos em 2022. Mas mesmo assim a mensagem de Francisco de Assis está viva no nosso dia a dia. Eu queria contar para vocês que na hora que a gente participa desse trabalho de distribuição de alimentos para irmãos que estão em situação de rua, a gente passa por situações que a gente fala assim, cara, não sou eu que estou ajudando ninguém. Sou eu que estou recebendo. Já teve a ocasião da gente entregar, esquece o número, tá? Mas 250 lanches. 250 lanches que a gente entrega. E na hora da gente entregar o último lanche, acreditem em mim, chegou o irmão 251. E aí você olha para aquele companheiro e fala para ele assim, cara, não tem mais nada para te dar. Meu carro está vazio. Não tem mais nada para poder te fornecer. E aí a gente passa por experiências que são experiências que só o amor propiciam para a gente. Porque o cara 249 estava já um pouco adiante. E ele ouve a nossa conversa, e ouve a nossa sinceridade, e volta até nós. E diz assim, ei, eu já comi hoje. Gente, ele não disse que não estava com fome. Ele disse, eu já comi hoje. E eu sei que você não comeu hoje. E pegou o lanche dele e entregou para o 251. Que a gente não vê isso uma vez ou outra. Eu me lembro do Natal do ano passado, eu recebi de donativos, um monte, né? Foram 30 panetones, tá? Ó barato, né? 30 panetones. E ganhei também 10 panetonezinhos pequenininhos, mini panetones. Meu braço ainda, né? Natal do ano passado, né? Meu braço não estava legal para cortar direito, então eu peguei e falei assim, eu não vou esperar para cortar os panetones, eu vou pegar, eu ganhei isso no dia 24, tá? Aí eu peguei, era de tarde, aí eu peguei aqueles 10 panetones, saí na rua, aí no que eu saí na rua, encontrei um grupo de pessoas e distribuí para eles, e aí eu fui entregando assim para um, para outro, para um, para outro. Aí daqui a pouco eu descobri que eu só tinha 5 panetones, mini panetones, tá? Mini panetones. Eu parei perto de um vulgarmente conhecido como Cracolândia e mais de 30 companheiros vieram na minha direção. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim,
Uau! Eu tenho 5 panetones para 30 companheiros. E aí eles olharam para mim, eu virei para eles e disse assim: gente, eu queria dizer para vocês que eu só tenho 5 mini panetones. Mas hoje é dia 24. Hoje é a véspera do Natal. Então eu queria convidar vocês a fazerem exatamente a mesmíssima coisa que Jesus fez na Santa Ceia. Que vocês possam pegar esses mini panetones e dividir pequenos pedacinhos para cada um de vocês. Porque eu tenho certeza que esse pequeno alimento vai ser suficiente para todos vocês. E eu queria dizer a vocês que a cena que eu vi foi distribuir 5 panetones, 5 mini panetones, e os 30 saíram de perto de mim. Eu nunca ouvi na minha vida tanto muito obrigado, tanto vai com Deus, tanto de Deus, que Deus te abençoe, como naquele momento. Eu encerro o nosso trabalho de hoje dizendo para vocês que a gente possa aproveitar esse ensinamento de Francisco de Assis, que a gente possa aproveitar essas energias que a gente recebe quando está na presença de Francisco de Assis e dos seus humildes seguidores, e que a gente possa levar essa experiência para encher os nossos corpos de ocitocina, amando a todos aqueles que a gente encontrar no nosso caminho. Um beijo para todos. Obrigado. Você está aqui pertinho. É muito simples, também muito difícil externar o que todos nós sentimos aqui. É só gratidão. E gratidão pelo nosso irmão que esteve aqui hoje, totalmente Eduardinho, totalmente pleno de entrega. E por essa doutrina que nos pede, não pede tanto não, pede pouco, ele só quer pedir amor ao próximo. E nós temos que praticar, meus irmãos. Nós temos que parar e prestarmos atenção aos pequenos movimentos que nos são pedidos, às intuições que vêm e que deixamos passar. São essas intuições que nos movimentam nossos corações, nossas mentes, para agirmos e sermos melhores. Ele não pede nada de nós, a não ser amor ao próximo. Um amor indistinto, um amor para aquele que mais sofre ou aquele que aparentemente sorri. Meu irmão, que Deus te dê mais forças ainda, porque tem muita coisa ainda para fazer. E a cada um de nós que saímos daqui fortalecidos em fé, não a fé apática, aquela fé que movimenta nossas entranhas, uma fé aparentemente difícil, mas quando é posta em prática, os mais beneficiados somos nós. Fiquem em paz.